Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi já com a gente, economista da Lifetime Asset, sempre às quintas-feiras com a gente para falar sobre pontos da economia que importa. E aí, a gente obviamente vai dar sequência aqui para falar sobre reforma tributária. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Hoje eu tô aqui de verde em homenagem ao Palmeiras do Nonato. Eu também fui dormir com a cabeça inchada ontem, viu? Tamo junto. Tamo junto, Ai, a gente precisa Marcela. selecionar melhor esses colunistas, viu? Não, eu acho que tem que trazer mais dessa ala. Achei que você ia falar dessa raça. Não, dessa ala. Ala verde, aqui, bancada verde. Bom, vamos lá, porque a gente sabe que a reforma tributária, a gente teve aquele primeiro projeto que trata da regulamentação dos impostos, mas ainda deixou muita gente com dúvidas qual vai ser o impacto no nosso dia a dia. Então, explica um pouquinho melhor pra gente, inclusive aquela questão do cashback, pode ser? Vamos lá. Bom, primeiro só falar um pouquinho da linha do tempo dessa reforma tributária. Ela estava sendo discutida há 30 anos no Congresso Nacional, foi finalmente aprovada em dezembro do ano passado, mas a regulamentação ficou para esse ano. A regulamentação nada mais é do que o detalhamento, mas de pontos muito importantes. E aí, né, avisou que ele vai fazer esse detalhamento em 3 tranches. Quem São avisou? 3 projetos de lei. O governo federal avisou que vai ser enviado em 3 tranches, porque é o governo federal que manda esse detalhamento para o Congresso Nacional. E aí o primeiro projeto foi enviado em abril e foi votado pela Câmara na semana passada. E aí qual que é o detalhamento que estava nesse primeiro projeto? Em primeiro lugar, a alíquota máxima da reforma tributária. A reforma tributária substitui 5 impostos sobre consumo por apenas 2. Isso é uma forma de simplificar a declaração de impostos no Brasil, que é muito complexa para as empresas e também para os consumidores. Essa alíquota máxima ficou em 26,5%. Então, os impostos sobre consumo vão ter esse máximo de cobrança. E aí, também foi nesse primeiro projeto algumas exceções em relação aos impostos. A primeira delas são os produtos que constam da cesta básica e que vão ter isenção tributária e, portanto, vão ficar mais baratos para o consumidor. Aí, nesses produtos, a gente tem alimentos in natura, arroz, feijão, proteína animal, enfim. E aí tem uma exceção, que é o cashback, que também vai isentar de impostos algumas categorias. Só para explicar uma coisa importante, quando o governo coloca a isenção nos produtos da cesta básica, quer dizer que para todo mundo esse produto vai ser isento de imposto. Para a pessoa que é mais pobre, para a pessoa que tem bastante dinheiro, todo mundo acaba pagando mais barato. No caso do cashback, ele funciona como se fosse uma devolução de valores. Essa devolução vai ser feita para os serviços de energia elétrica, principalmente. E como é que as famílias, né, com menor renda, elas vão pagar esse imposto total, então vão pagar a tarifa de energia elétrica total e depois vão ter uma devolução de parte desse imposto pago. Por que isso é mais interessante, é mais complicado, né? Mas é mais interessante do que a isenção para todo mundo. Porque o cashback, ele devolve dinheiro para quem mais precisa. Então, quem tem mais dinheiro paga o imposto total e não recebe nada de volta, e as famílias de renda menor acabam pagando e recebendo esse dinheiro de volta. Isso é bem interseção aos impostos, que é muito mais focada em quem de fato precisa. Para fazer um paralelo aí, é mais ou menos como aquela devolução de imposto de renda que a gente tem, né? A gente declara o imposto de renda, em alguns casos, a gente tem uma devolução de parte do dinheiro. Como é que isso vai funcionar em termos práticos? Como é que a gente faz para receber esse dinheiro de volta? Isso é algo que a gente ainda não sabe. A reforma tributária, ela tem várias escalas, né? Esse detalhamento, ele foi passado na Câmara dos Deputados, agora ele vai para o Senado Federal e depois a gente vai
saber em termos como é que vai ser essa devolução de impostos. E vale lembrar que isso ainda não está escrito na pedra. O que eu quero dizer é que no Senado Federal pode haver também alguma mudança em relação a esses pontos que foram aprovados na Câmara. Então, em resumo, a gente tem uma reforma que a gente já consegue ver mais ou menos como é que vai ser o impacto na vida do consumidor brasileiro, mas a gente ainda precisa de uma nova aprovação no Senado Federal, e mesmo depois que essa aprovação começar, em 2026 a gente vai começar a ver a troca de impostos de uma fada que vai acabar em 2033. Então ela demora para ter efeitos práticos e efeitos relevantes sobre o dia a dia do brasileiro. É isso, tem essa transição aí que é necessária, né? Porque são alguns anos para que isso seja feito, até para adaptar todo o sistema, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, enfim, porque é uma mudança substancial, né? Exatamente. Marcela Kawauchi, muito obrigada pelas informações de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.